Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CT Segurança aqui no YouTube, trazendo conteúdo de qualidade para você. E antes da gente começar, vamos às nossas regrinhas de ouro. Se você está aqui assistindo isso e não está inscrito no nosso canal, vai ali, confere. Se não está, já se inscreve nesse momento e também ative as notificações. Prestando atenção que as notificações você pode entrar no modelo todas ou no personalizado, entre sempre no todas para não perder nada do que a gente coloca no dia a dia. E deixe o seu like, porque isso ajuda muito, esses três fatores, se inscrever, ativar as notificações e deixar o like, ajuda muito a compartilhar esse conteúdo, a levar esse conhecimento muito mais longe. Então vai lá, apoia a gente aqui, se inscrevendo, ativando as notificações e deixando o seu like. E começamos nessa tarde o Security Talks com o pessoal da Avante, que eu gosto tanto de fazer parte disso, que eu aprendo tanto todas as quartas-feiras. E hoje nós temos aí um tema muito legal, mas primeiro deixa eu falar um oi para os meus amigos aqui. Boa tarde, senhor Coronel Sérgio Viana da Avante, como vai você? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui de volta ao canal do CT. Muito bom, muito obrigado. E hoje, em voo inaugural, ali no corner da ICTS, nós temos ele, Odílio Neto. Tudo bem, Odílio? Oi, Silvano, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Vamos que vamos. Já muito bem-vindo, Odílio. E o nosso convidado especial da tarde de hoje é o Ricardo Coelho, da Fiesp. Como vai, Ricardo? Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Show de bola. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre riscos, gestão, tecnologia, desafios permanentes. Mas vamos passar aqui pelo chat dando um oi, cumprimentando quem já apareceu para a gente aqui. Então, com o nosso sempre presente, o Hiro da Uptex está aqui com a gente, o Dulce Viana, o Pedro Andrade, o pessoal do marketing da Avante, a Karen está ali nos teclados, o Elcio Araújo, o Leandro Linares, Carlos Trindade, o grande Claudinei Morosso, o nosso parceiraço Fernando Sois Silva, da Performance Lab, todo mundo aqui já legal. Quem eu não falei o nome, dá um oi aqui no chat que daqui a pouco a gente volta e eu vou cumprimentá-los um por um. Então vamos lá, começando o nosso bate-papo. Coronel Sérgio Viana, por favor. Ok, Silvano. Bom, é um prazer aí, né, receber aí nossa figura ilustre, o nosso Ricardo Coelho, a quem eu já agradeço aí mais uma vez aí pela sua presença, e o nosso amigo Odílio para nos ajudar aqui nesse bate-papo de hoje. E para a gente começar, e nossos ouvintes poderem escutar e saber quem é o nosso convidado especial, conte um pouco aí sobre a sua experiência, sua trajetória profissional, esses desafios aí durante sua vida profissional. Muito obrigado, Coronel. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu agradeço a Avante, a ICTS, ao CT e cumprimento, né, vocês pelo trabalho que vem realizando, que é um trabalho muito legal, muito importante. Eu sou um rapaz, né, latino-americano. Eu não tenho parentes importantes, vim do interior, né, nasci em Araçatuba, no estado de São Paulo. Eu morei na fronteira do Paraguai, lá em Ponta Porã, quando era garoto. Depois em várias cidades aqui do estado de São Paulo. Depois fiz faculdade, né? Comecei a faculdade de engenharia em São Bernardo e não me formei, não cheguei a me formar como engenheiro, mas foi uma muito interessante, né? Porque me permitiu um contato com a discussão sobre normas, estándares, padrões, que começou a sedimentar alguma coisa que foi muito importante, né, ao longo da minha formação, da minha trajetória. Depois eu entrei no Banco Central em 1973, né, trabalhei até 2011, foram bastante tempo, né? E durante essa trajetória no Banco Central eu participei de várias iniciativas lá, fui ao longo do tempo, né, estabelecendo conexões bastante importantes, vou falar disso mais adiante. E depois, durante essa minha trajetória do Banco Central, por força das atribuições que eu tinha lá na área de administração, eu fui estabelecendo conexões fora, porque trabalhando na área de segurança do banco,
eu fui tomando contato, fui me interessando em participar de iniciativas que dissessem respeito à segurança, né? Para poder trazer conceitos de segurança para o trabalho interno, né? Meu primeiro contato foi na segurança bancária. Eu participei, cheguei a participar de reuniões da Comissão Técnica Executiva de Segurança de Estabelecimentos de Crédito, que era no DOPS, lá com o delegado Prudente Cruz, Márcio Prudente Cruz, depois com o Dr. Romeu Tuma. Isso começou a estabelecer as conexões, né? Você discutir problemas comuns com seus colegas de outras áreas semelhantes de outras organizações, né? E isso ocorreu dessa forma, né? Depois fui estabelecendo conexões fora, né, com organizações, e deixei ao longo dessa trajetória do Banco Central, eu tive uma atividade acadêmica, né? Durante essa atividade acadêmica, fui estabelecendo ondas de conexão, foi bastante interessante. E essas ondas de conexão começaram primeiro dentro da segurança bancária, e depois elas começaram a se espraiar, né, por associações, ajudei a participar da formação de associações, depois com atividades acadêmicas, depois com a DESG, depois com outras conexões, graças a muita gente que eu conheci ao longo desse caminho. E depois trabalhei uma parte do Banco Central em Brasília, né, quando houve a formação do Departamento de Segurança próprio, o que aconteceu em 2006. Em 2005 houve um evento importante, que foi o ataque à Fortaleza, né, que foi uma repercussão internacional. A partir daí, o Banco Central estabeleceu um departamento próprio, conseguiu autorização legislativa, né, para mudar a estrutura, o que ele não podia fazer antes disso, mas aquilo que era um movimento interno pela modernização da segurança passou a ser também um movimento externo, né, pela modernização. E aí eu fui para Brasília na área de inteligência do departamento que nós havíamos desenhado já, né? Fiquei até 2011 e depois eu vim para São Paulo, fui convidado para ser diretor do departamento de segurança da Fiesp, e depois departamento de defesa e segurança, né, onde estou até hoje, e ajudei a conduzir diversas iniciativas lá, em linhas bem gerais, né? Foi isso, eu acredito que ao longo do nosso bate-papo aqui posso detalhar mais coisas interessantes que aconteceram nesse meio tempo. Isso aí não é a minha jornada, não estou falando aqui da minha jornada, eu estou querendo me referir a tudo isso como uma jornada de aprendizado, né? Uhum. São várias experiências que eu tive a oportunidade de viver ao longo desse tempo, através das quais eu fui pouco a pouco aprendendo, né, com grandes profissionais, coisas super interessantes que eu procurei trazer para minha atividade e compartilhar, ajudar a compartilhar também. Fernando Sargiveno, o senhor está nos ouvindo? Como é que está o seu link? Tá, o Coronel Sargiveno está com alguma instabilidade aqui. Aproveitar e fazer uma pergunta enquanto ele está se normatizando. Você foi gestor de segurança do Banco Central, né? Você pode contar um pouquinho como foram os principais desafios dessa experiência, como a segurança evoluiu para você ao longo dos anos? Silvano, no início, né? No início, eu entrei no banco em 73, havia uma área de serviços, né? Serviços de compras, contratações, RH, e isso com pouca tecnologia, né? Os processamentos de dados eram todos centralizados em Brasília, muitos deles eram feitos pelo Banco do Brasil, inclusive, né? O Centro de Processamento de Dados do Banco do Brasil. Mas eu trabalhei com administração, com RH, com a gestão do prédio que era alugado na Líbero Badaró, tal, né? Então, à medida que as coisas evoluíram, em 74 o banco começou a ocupar um prédio na Avenida Paulista, na esquina da Rocha Azevedo, na esquina da Peixoto Gomide, que é um prédio hoje da Justiça Federal. As coisas tomaram uma outra dimensão, né? Antes você administrava alguns serviços realizados dentro de um prédio alugado. Então, as questões do prédio eram do proprietário do prédio. A partir do momento que o banco teve um prédio próprio, ele precisou cuidar de toda a infra do prédio. Era uma instalação complexa, né? Foi um salto grande, né?
E você tinha lá dentro gráfica, você tinha serviço, você tinha todo um sistema de infra, né, de ar-condicionado, de tudo, de geradores e tudo isso, né? Aí o banco precisou se adaptar à área de serviços, à gestão disso, né? E eu logo comecei a tratar também das questões de serviços, da gestão dos serviços contratados, entre os quais o de segurança, os serviços de segurança. Isso foi bastante interessante, né? Porque exigiu que a gente se especializasse e tivesse mais conhecimento. Eu fiz, inclusive, um curso de técnico de segurança do trabalho, onde aprendi uma coisa importantíssima, né? Quando você fala em security, em geral, a sua cabeça se remete a culpados, né? Quando você fala em safety, em segurança do trabalho, você lida com causas, né? Se você quer resolver assunto, você tem que lidar com causas. Isso eu considerei um grande aprendizado, né? Por isso, nunca mais esqueci disso, sempre trabalhei com isso em mente. Aí começaram essas reuniões de segurança bancária, e com o novo prédio, né, do Banco Central, o programa de construção, vieram sistemas eletrônicos. O banco construiu o prédio da Rocha Azevedo, aí houve sistemas eletrônicos. O banco criou uma comissão de segurança, havia security officer nas praças, né? E aí tomou uma nova dimensão. Você fala em sistemas eletrônicos de segurança. Só que até aí você não estava gerenciando riscos propriamente, você estava gerenciando medidas de controle de risco. Essa linguagem nem era uma linguagem que se usava, né? Pelo menos nós não usávamos, né? Gerenciamento de riscos, você estava gerenciando medidas, né? Gerenciando a central, gerenciando os serviços de vigilância, todos os outros serviços agregados, e também começando a lidar com questões de inteligência, né? Ainda de uma forma embrionária, né? Que era você lidar com sinais, você conhecer o seu público interno, conhecer o seu colaborador antes que ele se tornasse seu colaborador nos serviços contratados, né? E em 97 teve uma ruptura grande, porque eu fui convidado para ser diretor do patrimônio do Banespa, né? Durante o regime de administração especial temporária. E lá, como diretor de patrimônio do Banespa, eu tive a oportunidade de conviver com diversas questões lá, né? Primeiro, havia uma grande quantidade de empresas contratadas, principalmente na área de segurança, e eu encontrei uma fortíssima resistência das empresas, nas discussões com os donos das empresas, que eu fazia reuniões com eles, do investimento em tecnologia. Eles iam, deixa disso, segurança é gente, esse negócio de tecnologia, nada a ver, né? Isso em 97, 98, por aí, né? A segurança é gente, né? Esse era o modelo, né, mental, né? Bastante razoável, né, na época, né? Mas que foi mudando, né? Mas também tive a oportunidade de fazer algumas coisas em que eu acreditava, né? Por exemplo, nós discutimos, né, na diretoria, nas reuniões de diretoria até então, né, as questões de grandes eventos de segurança, como roubo a carro forte, por exemplo, sob a perspectiva da perda. Eu passei a discutir isso aí sob a perspectiva da perda dentro do cenário do que tinha sido realizado. Então, ao invés de dizer, esse mês nós tivemos uma perda, teve um ataque a carro forte na rodovia tal, levando dinheiro para tal cidade, e perdemos 4 milhões, 6 milhões, teve esse impacto, eu passei a discutir quanto nós tínhamos protegido ao longo daquele período, quanto tínhamos transportado, quantas viagens tinham sido feitas, quanto dinheiro tinha sido transportado e o que representava percentualmente aquela perda. Isso mudou o jeito de tratar, né? Nós comecei a me aproximar conceitualmente do custo de não fazer, né? Você comparar o que você está fazendo com aquilo que você não quer que ocorra e o que isso que você não quer que ocorra vai representar em relação ao conjunto, né, que você está fazendo. Aí você começou a colocar algumas pitadas, né, de gerenciamento de riscos. Nessa época aí, além de trabalhar com essa métrica invertida, eu tive que lidar com uma grande quantidade de pessoas que via o seu emprego se aproximar do final, né, com a venda do banco. Aí comecei a fazer grandes discussões com as equipes também
sobre aquele ciclo, né, de gestão de mudança, do ciclo de mudança emocional da doutora Elizabeth Kubler-Ross, né, que ela discute nesse livro, é um livro bastante interessante, em que a pessoa, diante de uma grande mudança dessas que mudam a vida, né, você tem a negação, você tem o choque, a negação, a raiva, a resistência, até que você, no final desse ciclo, você passa para uma fase de acomodação, de aceitação e a busca de um novo caminho, ou seja, a sua acomodação no novo caminho, que não tem nada a ver com resignação. Aceitação é diferente. E eu percebi que isso levou muito valor para todas as equipes, né, com quem eu interagia, que eram funcionários do próprio banco, né? E aí começou a haver uma mudança na jornada de gestão de medidas de segurança para gestão de riscos operacionais, inclusive por causa da discussão de riscos, né, de outra natureza com grandes organizações. As grandes organizações lidam com riscos de mercado, risco de crédito, riscos legais, riscos sociais, né? E os riscos operacionais são uma parte desses riscos. Participei em eventos no exterior, né, na Inglaterra, em outros lugares, né, discutindo com a diretoria do banco. Então, foi uma jornada bastante interessante. Desculpe. Uma jornada bastante interessante. E dentro... Quando o banco... Pois não, desculpa, eu queria até complementar aí, para você, de repente, você já emenda o assunto, né? Que você começou, você tem falado bastante sobre gestão de riscos, né? Já emendar, falando como uma empresa deve conduzir a gestão de riscos. Olha, é uma pergunta bastante interessante. Primeiro, a empresa precisa compreender, né? Compreender o universo de riscos. Isso é uma base pode ser aprendido com o estudo da ISO 31000, né? O contexto é importantíssimo. Então, a empresa precisa entender o contexto de riscos em que ela está inserida. E esses riscos não são só os riscos de natureza operacional, são aqueles em que problemas das suas operações podem trazer paralisação de serviços, né? Você imaginar o diagrama de continuidade de negócios. As empresas têm riscos das mais diversas naturezas, né? Das mais diversas naturezas, como eu falei, com riscos de mercado, riscos de crédito, riscos sociais, riscos legais, né? Estão todos em volta da empresa. A gestão dos riscos operacionais das empresas, ela pode fazer através de standards, né? Através de qualificação interna, através do apoio ao seu pessoal, da criação de especialistas internos, a contratação de especialistas internos, de consultores, que ajudem a empresa a compreender as metodologias para você lidar com esses riscos operacionais. Essas metodologias, elas estão disponíveis. As empresas podem se aproximar dessas metodologias ou arrumar quem se aproxime para elas, né? Da ISO 31000, da ISO 31010, e dependendo do segmento em que ela atua, as pessoas que lidam com seus riscos operacionais precisam entender estándares específicos. Você pode ter estándares gerais, né, como os estándares da ASIS, né, que são maravilhosos, né? E você pode também se aproximar de estándares e guias de trabalho, porque existem alguns setores que são específicos demais, hospitais, aeroportos, portos, hotéis, né? Eles são muito específicos. Então, se você está com aeroportos, como o Nogueira deu uma excelente aula no último Security Talks da Avante aqui semana passada, né? Você precisa dominar o OpenAVSec, que é um programa, né, um plano nacional que diz respeito à segurança de instalações aeroportuárias contra atos ilícitos. Então, se você pretende se aproximar desse setor, você precisa dominar esse plano. Se você vai trabalhar com portos, se você está trabalhando nos portos e quer crescer, você tem que dominar o ISPS Code. Se você está na área de logística, você tem que entender os preceitos do TAPAS, né? Então, é juntar o conhecimento, a expertise, a experiência com codificações, metodologias, tecnologias que possam ajudar. E, ao contrário do que você tinha no passado, né, hoje você já começa a ter sistemas e tecnologias muitíssimo interessantes aplicáveis à gestão de riscos de maneira geral, né? Como a tecnologia do T-Risk, do Tácito Leite, por exemplo, é muito importante, é impressionante, né, como ela ajuda a empresa e ajuda os profissionais internos a lidarem com essas questões, né? Ricardo, você falou sobre a gestão como um todo. Na sua opinião,
qual a importância de se criar multiplicadores na nossa área? Como você vê a criação desses multiplicadores, porque você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo a partir de uma experiência própria, né, do trabalho no Banco Central. Né? Nós tivemos um concurso em 2006 e esse concurso foi expandido graças a uma alteração na legislação para comportar mais vagas para poder formar o Departamento de Segurança do Banco. Tinha sede em Brasília e distribuição nas regionais. É claro que o Banco Central tem uma característica especial, né? Ele é uma entidade reguladora, ele tem um quadro de funcionários 100% próprio, né? Tudo é orgânico dentro do Banco Central, tem diversas áreas. Nós conseguimos incluir nesse programa de ambientação dos novos funcionários um programa de segurança. Esse programa de segurança foi aplicado por especialistas como Roberto Costa, João Jauiche, Carlos Farias, né? Diversos profissionais deles trabalharam nesse programa, aplicaram esse programa, foi um sucesso, né? O pessoal adorou, porque eram profissionais que vieram de diversas áreas, né? Todos os profissionais do mercado, eram poucas as pessoas que eram jovens, bastante, né? E entraram como seu primeiro emprego, atividade do Banco Central. Muitos deles vieram das mais diversas áreas. O que nós fizemos? Aplicamos esse programa de segurança para dar uma imersão no trabalho deles e fizemos também um programa de gestão do conhecimento. Então, nós procuramos identificar o que cada um deles sabia que podia ser útil para dentro do departamento. Então, nós estruturamos o departamento numa área de inteligência, que lidava com projetos, com continuidade de negócios, com planos, uma área de operações, cuidava da proteção, né, das casas fortes, do transporte de valores, e esses funcionários que entraram, os novos servidores, eles desenvolveram programas de balance scorecard dentro do departamento, foi maravilhoso, né? Com as diversas perspectivas, né, de tratamento do balance scorecard, que é uma área de conhecimento bastante específica, desenvolveram programas de marketing interno, e se dedicaram bastante, cada um, às suas atribuições na continuidade, nos projetos, na engenharia, em tudo, a ponto de, não muito tempo depois, eles mesmos desenvolverem um programa de segurança mais amplo, mais abrangente, mais revestido de gestão, para outros funcionários que chegaram 2 anos depois, na condição de técnico, e para outros técnicos que já trabalhavam no banco. Houve uma multiplicação do conhecimento, a ponto que o trabalho dos gestores, né, que tinha um chefe de departamento, adjuntos, eu e o outro adjunto, e alguns chefes de equipe, ficou muito mais de gestão do que de execução, graças a esse compartilhamento de conhecimento, a esse incentivo, né, à formação de multiplicadores internos. Né. E essa foi uma experiência e é altamente recomendável. A primeira obrigação de um gerente de segurança de qualquer lugar é ter seu 02. Se você não tem o seu 02, quem é o 02 do Silvano? Né? O Silvano não está aqui hoje. Tá? Quem é o Silvano, né, que estará nessa cadeira? Né? O Silvano está, por alguma circunstância, né, ele não pôde se deslocar, ou aí dentro ele teve que resolver uma outra emergência do CT, alguém vai estar sentado na cadeira. Quem é o 02 do Silvano? Quem é o 02 do gerente de segurança? Porque na continuidade de negócios, especialmente na continuidade de negócios, você lida com recursos de contingência, com planos de contingência, e recurso de contingência tem dono. Alguém é responsável por um recurso, pela disponibilidade daquele recurso, e essa pessoa precisa cuidar daquilo e ter um alterno. Se ele não tiver disponível para resolver aquilo na emergência, quem resolve? Então, você tem o principal, o alterno, o dono do recurso e a interligação entre tudo isso. Espetáculo. Quando a Sérgio Viana está conseguindo falar agora, você está no mudo. Agora. E aí? Está me ouvindo bem agora? Excelente. Você tem uma pergunta para fazer para a gente? Houve uma instabilidade aí dentro da minha internet, mas são coisas de programa ao vivo, é isso mesmo, né? Sempre você tem a sua internet 02, caso a 01 fale.
isso aí está na contingência, já estamos aí aprendendo aí com o nosso Ricardo. Okay? Isso aí. Mas, Ricardo, é o seguinte, veja só, uma empresa como é que ela deve conduzir, na sua opinião, como ela deve conduzir a gestão de risco? Coronel, essa é uma pergunta importantíssima, né? Porque a gestão de riscos ela deve considerar sempre, né, como base, né, o contexto em que a empresa opera. Né? E isso é um padrão, né, um modelo de pensamento, né, que, inclusive, várias pessoas que já passaram pelo CT sempre enfatizaram isso aí. Né? Você precisa conhecer o contexto do negócio em que você atua. E a empresa precisa estimular, né, o seu corpo interno a conhecer esse contexto, né, de modo que as coisas não fiquem compartimentadas demais. Porque o natural é a compartimentação interna, né, áreas que não se conversam, pessoas que não interagem. Né. Mas quando você conhece o contexto em que a empresa navega, né, conhece o conjunto de riscos em que ela opera, você começa a perceber ou poder atuar ajudando a empresa a conseguir seus objetivos. Então, um diagrama, um modo de pensar muito legal sobre isso aí, né, é um diagrama básico de continuidade de negócios. Né? Você pode imaginar, né, você pode fechar os olhos aí, imaginar que tudo está numa linha de normalidade na sua organização, o que não significa que está em linha reta. Está oscilando num padrão de normalidade que é aceito pela organização, né? Dentro dos conceitos, né, de gestão de riscos, né? Se você identifica seus riscos, faz todo o seu dever de casa, você tem o seu negócio operando num estado que você considera dentro de um patamar aceitável de riscos. Ele está numa linha de normalidade que não é uma linha reta, ele oscila, mas oscila num range que você aceita. Dentro desse patamar de normalidade, enquanto você está no patamar de normalidade, você tem que dedicar uma parte do seu tempo para o planejamento. E esse planejamento tem que considerar o que você não quer que ocorra, o que é que pode interromper os negócios da sua organização, o que é que pode trazer uma crise, uma emergência, uma interrupção nas suas entregas, nos seus resultados. Você tem que se preparar para esse dia, porque esse dia vai chegar. Você não sabe quando, mas ele vai chegar. Então, quer dizer, Ricardo, então quer dizer que você vai fazer tudo isso, o carro andando e você trocando pneu. Você não pode parar. Mas é mais ou menos assim, Coronel, mas de uma maneira, se você estiver fazendo isso com planejamento e durante o seu estado de normalidade, você tem a oportunidade de dedicar esforço, o dever de dedicar esforços a planejar, se planejar para esse dia. São três coisas. Primeiro, perceber antes o que você não quer que ocorra. Perceber antes. Isso exige inteligência, né? Porque você precisa ficar atento aos sinais. Né? Sinais fortes, qualquer bobo pega. Né? Mas para você perceber sinais fracos de que alguma coisa importante vai acontecer, é preciso ter um olhar, né, sobre a inteligência, sobre sinais, etc. Então, você precisa perceber antes. Aí você precisa trabalhar para que aquilo que você não quer que ocorra, para que a chance de aquilo ocorrer diminua. A chance de ocorrer com a sua empresa diminua. Então, você está trabalhando na dimensão da probabilidade, né, de um dos métodos de análise de risco. E terceiro, você precisa trabalhar para que aquilo, se ocorra com o menor impacto na sua organização. Você não vai reduzir a zero a chance de aquilo ocorrer, mas você vai reduzir a chance de ocorrer e, se ocorrer, ocorrerá com menor impacto. Essa é uma parte do trabalho. A outra parte é você saber exatamente o que você vai fazer naquele dia. Então, você sabe que evento poderá ser. Tem uma ideia, né, de que tipo de evento pode ser esse. Então, o que você fará naquele dia? Quando a sua operação parar, subitamente, por um evento daquele.
Esse dia é o dia de executar planos. Ninguém pode fazer pergunta, ninguém pode ficar surpreso. Ao trabalho, arregace a manga e execute os planos. Acione os seus recursos de contingência, acione a sua comunicação, acione o seu conjunto de pessoas da crise, né, da gestão de crises. Pode nem ser uma crise, pode ser uma emergência que parou alguma coisa. Para que a paralisação ocorra no menor espaço de tempo possível, porque algumas coisas são tão críticas que não suportam um grande tempo de paralisação. Dentro de um diagrama de continuidade de negócio, você tem que saber qual é o tempo que você suporta sem aquela operação crítica. E o que você vai fazer para recuperar, trazer aquela operação para um estado intermediário de operação em nível abaixo do desejável, mas está operando, né? E depois o que você vai fazer para voltar ao estado de normalidade, para depois continuar no seu estado de normalidade, que é uma linha que oscila. Para isso você precisa de métricas. Quem é que entende de métricas? Fernando Só, Lorenzetti. Essas pessoas trabalham com métricas. A sua empresa precisa dominar a linguagem, né? Medir, controlar, estabelecer os seus ranges de normalidade. Se a empresa domina o raciocínio da continuidade de negócios, ela tem uma grande chance de estar caminhando na direção certa, porque ela pode, por exemplo, não saber o que é o estado de normalidade. Então, ela precisa fazer o mapeamento dos seus processos, estabelecer o seu estado de normalidade, medir aquilo lá e buscar um grande esforço interno para dominar esse modo de pensar, para reduzir os impactos, a reduzir as ocorrências e trabalhar nos seus planos antes daquele evento lá, daquele evento que interrompe por um pouco tempo, por muito tempo, com alto impacto ou com um impacto menor, né? Tem que trabalhar antes, não durante. Durante não dá. Por isso que recurso de contingente precisa ser dono. Agora pifou a máquina que é vital no nosso processo produtivo. Cadê a máquina que vai substituir aquela? Não é para sair procurando, alguém já está cuidando disso, é com ele é o dono do recurso, ele já sabe o que fazer. Na véspera, ele já sabia o que fazer. E no dia, ele faz, né? Executa. É um modo de raciocinar que pode direcionar a um bom gerenciamento dos riscos operacionais da empresa, né? E o modo de pensar serve para outros riscos também, né? Espero ter feito um comentário que ajuda na dúvida, na questão que o senhor tinha formulado. Bem esclarecedor, sem dúvida. Ô, Ricardo, voltando ainda aqui todos os assuntos e com a sua experiência, eu queria que você falasse, são praticamente 3 perguntas, né, em uma só. Toda vez que nós vamos, principalmente voltando agora pela pandemia, então nós temos sempre que prestar atenção nos riscos, né? Eu tenho que entender quais são os riscos, conhecer os riscos, tá? O que você acha, como deve ser feito a interação, principalmente nessa época de pandemia com o iFood, com essas entregas, da arquitetura com a segurança em grandes condomínios, que é uma área que está sendo bem afetada pelos marginais, que o pessoal não está tomando aquela providência para evitar que a violência bata a sua porta. Então, como você vê a interação entre arquitetura e segurança? Qual a sua visão sobre a integração da segurança com as demais áreas do negócio? E qual o papel da tecnologia na integração desses processos? A integração entre arquitetura e segurança é um tema bastante antigo, né? Nos Estados Unidos, né, houve estudos, né, que os profissionais, né, da área de segurança normalmente se referem a esses estudos como CPTED, né, que é o Crime Prevention Through Environmental Design, né? É o estudo de como o meio ambiente pode ser um elemento eficaz na prevenção do crime. Esse conceito, né, de você fazer os desenhos arquitetônicos, os desenhos paisagísticos, de modo a ser um elemento de apoio na prevenção do crime, ele tem, além desse benefício de tornar a sua edificação mais segura, ele tem também o benefício de
poder tornar a sua edificação mais econômica, né? Então, vamos pensar de uma moda bem simples. Vamos supor uma edificação como uma edificação crítica, né? Em que você precisa do elemento humano, né? Um posto de serviço, por exemplo, de vigilância de 24 horas por dia. Eu não sei aqui de cabeça, né, qual o custo mensal de um posto de vigilância 24 horas por dia, mas muitos de vocês sabem, tem esse número na cabeça. E vamos supor que você tenha a oportunidade de participar do desenho daquela edificação junto com o pessoal da arquitetura, já procurando estabelecer quais seriam os recursos de segurança que você iria usar para gerenciar os riscos daquela edificação, conhecendo esses riscos, para manter esses riscos num patamar aceitável pela organização. Você pode perceber a oportunidade, por exemplo, de fazer uma mudança no desenho arquitetônico para que aquele posto de serviço ali não seja necessário. Quanto tempo de vida útil tem aquela edificação com aquela configuração? 5 anos? 10 anos? 15 anos? 20 anos? Se aquele posto nascer com a edificação e ficar lá durante o tempo de vida útil, quanto você está acrescentando de custo na gestão da edificação? Bastante dinheiro, não? Então, 2 casos práticos disso aí. Quando eu estava quando eu era diretor de patrimônio do Banespa, né? Nós tivemos numa discussão de diretoria, numa das plenárias de diretoria, o departamento de marketing trouxe o desenho de uma nova agência no interior do estado. Foi o primeiro que eu vi lá depois que fiquei, porque o regime de administração especial temporária do Banespa começou no final de 94, né? Começou, acho que foi no início de 94, fim de 94, e eu fiz parte da diretoria que mudou em 97, outubro de 97. Alguns diretores foram substituídos, o presidente foi outro, foi o João Alberto Magro, né, no lugar do Antônio Scarpa Feitosa, e eu fiz parte da diretoria junto com o Magro durante um tempo. A primeira que apareceu na mesa lá na reunião, eu olhei com toda a atenção, né, foi uma exposição muito legal sobre o desenho da agência, etc. e tal. Quando acabou a exposição, eu comecei a fazer umas perguntas lá, né? Como que o pessoal do banco vai colocar o dinheiro no ATM, né? Se o ATM está colocado numa região, então ele precisa atravessar a agência para colocar dinheiro no ATM, né? Como que isso vai se dar, né? Se o ATM precisar ser abastecido durante o horário do expediente, como é que ele vai fazer para abastecer o ATM? Como que vai ser o trânsito do dinheiro saindo do carro forte e chegando ao cofre, considerando que o trajeto interno não permite um compartilhamento disso aí. Aquilo começou a criar um desconforto na reunião, que era o desconforto que eu esperava que acontecesse mesmo, né? Porque tinha sido um desenho muito bom, muito interessante, feito pelos arquitetos, né, pelos engenheiros, pela área de marketing, sem o olhar da segurança do banco. O banco tinha um departamento de segurança enorme, né? Mas eles não tinham participado, não eram convidados a participar, porque eram áreas que não conversavam nesse nível. Então, fiz uma proposição, falei, já que vocês não estão respondendo as minhas perguntas, né, vamos fazer o seguinte, esse projeto volta para vocês e vocês vão rever esse projeto junto com a área de segurança. O pessoal da área de segurança e vocês vão trabalhar em conjunto. Isso criou o desconforto esperado, né? Em qualquer organização, as áreas às vezes se estranham, não querem trabalhar juntas, etc., né? Só trabalham quando induzidas. O que eu fiz? Eu peguei o espeto, né? Induzi para o diretor, falei, então vamos fazer isso, né? O projeto voltou para lá, depois de um tempo, e as áreas tinham virado amigas de infância, eles adoraram trabalhar junto. Isso era um desenho diferente, mas muito mais racional em termos da proteção dos ativos, proteção dos clientes, proteção dos funcionários, proteção da tripulação do carro forte, de modo que o cliente não percebia essa movimentação toda financeira dentro da agência. Havia uma segregação muito melhor com praticamente o mesmo investimento. Isso foi uma aplicação prática do conceito que eu já via, né, a ESES discutindo e os amigos discutindo, e que é importante a arquitetura de segurança. Isso foi aplicado também dentro do Banco Central, né, em revisão de projetos do meu departamento lá, revisão de projetos de Salvador, de Curitiba, porque nós trabalhamos juntos, era muito legal, pô. Se discutia as questões lá com os arquitetos,
Aí nós estabelecemos um conceito que hoje em edificações, virou vital, né, na pandemia aqui, que é o conceito de área semipública até em condomínios. Nós fizemos em alguns projetos lá, trabalhamos com o conceito de área semipública, é aquilo que o público pode entrar e circular livremente, mas não está dentro das áreas de trabalho, né, da edificação. Lá no Banco Central havia as áreas públicas, tinha a biblioteca, tinha a galeria de arte, tinha todas essas áreas de informação que o público está passando na porta, entra, é muito bem-vindo, circula por aqui, mas não está dentro da edificação ainda. Ele tem que passar por uma barreira diferente para entrar lá dentro. Só os servidores passam. E de preferência que o público não enxergue onde fica isso aí. Depois, para passar para dentro das áreas de meio circulante, que são ainda mais especializadas, é uma outra barreira que os funcionários normais também não podem passar, são outros funcionários que passam. Hoje, nos condomínios, como foi falado aqui, o Odílio falou, você tem as entregas, né? Você já tem conceitos nos condomínios de uma área em que os entregadores precisam circular com mais liberdade um pouco, colocar seus pacotes lá, muitos condomínios já têm lockers, né, para isso, ser recebidos, cuidar de toda essa parte de entrega, recebimento, sem estar entrando, sem entrar na área residencial, sem entrar na área comercial do condomínio. Então, é muito conveniente que os condomínios hoje, né, sejam desenhados de uma forma a prever essas áreas de acesso aí, para que as pessoas que estão aí nos ajudando, transportando coisas o dia inteiro pela cidade aí, trabalhando com os doidos, né, eles sejam melhor recebidos e tenham mais condições de ser recebidos. E se eles apresentarem eventualmente uma ameaça à segurança do local, eles não estão no local de fato. Eles estão ainda numa área intermediária entre a rua e a área interna, a área que o condômino tem acesso, seja um condomínio residencial, um condomínio comercial. Esse mesmo conceito, né, começa onde? Como Eitan Magal, João Jauiche, André de Pauli falam sistematicamente. Onde começa isso? Começa no papel, né? Cadê o desenho? Vamos aqui, está a mesa, põe o desenho, vamos começar a discutir os primeiros elementos arquitetônicos, né? Senão você corre o risco de fazer uma edificação muito legal do ponto de vista de segurança, depois o paisagista prevê um paisagismo, um ano depois a vegetação tampou tudo que você precisava, né? Que você não enxerga mais nada, as câmeras não enxergam, você não enxerga, o porteiro não enxerga, ninguém enxerga nada, né? É planejamento, então... Muito bom. Obrigado. Agora você perguntou também sobre tecnologia, né? Isso. Ao lado dos conceitos, né, a tecnologia foi evoluindo, né? Eu, não querendo confessar a idade, eu sou do tempo, como Wagner D'Angelo já falou aqui, né? Do tempo da linha de escada, né? Do alarme da cabine bancária e o alarme de escada e um painel na delegacia, né? Isso era tecnologia. As coisas foram evoluindo e conceitos e desejos e aspirações, né, dos gestores, elas foram podendo se materializar na medida em que a tecnologia evoluiu. Antes você tinha sistemas eletrônicos de segurança, quando eles ficaram legais, né, como aquele primeiro que o Banco Central colocou no edifício sede, era um sistema eletrônico de segurança. Hoje, na minha opinião, não existe sistema eletrônico de segurança, existe tecnologia aplicável à segurança. A tecnologia está para tudo. Tá? E você se apropria dessa tecnologia e aplica como medida dentro do seu conjunto de medidas de gerenciamento de risco. Então, não existe o desenvolvimento de um sistema eletrônico de segurança e do outro lado, né, em outro lugar qualquer, o desenvolvimento de um sistema eletrônico para outra finalidade. Existe tecnologia avançando continuamente, né? As tecnologias que a Avantia usa, que o CTS usa, que todos usam, né? Elas são tecnologias de apoio à gestão. Para que eu preciso de uma câmera com analytics, com vídeo, com sistema de detecção automática? É para segurança? Não. Eu posso precisar para verificar fluxo de clientes na minha loja, né? Não é para ver se alguém está roubando na loja, é para entender o tráfego de clientes na loja, onde que os clientes vão, o que atrai mais os clientes.
quem é que está passando na frente da loja, quem reage a esse tipo de vitrine, como a pessoa reage à vitrine que eu fiz hoje. Como é que ela vai reagir se eu mudar a minha vitrine? Isso é eletrônico. Você aplica para a segurança e aplica para outras coisas. Você vê na medicina, por exemplo, hoje você já tem a telemedicina com tecnologia. Hoje permite que um pediatra super especializado em São Paulo faça parte de uma consulta de um pediatra menos experiente numa outra região do país, no norte, no meio da Amazônia, seja lá onde for. Porque aquele pediatra está lá com o paciente, tá? E o pediatra especializado está apoiando aquela consulta lá. Então, o resultado daquela consulta para a mãe e para a criança vai ser 10 vezes mais eficaz, porque ele está levando toda a experiência de um centro de pediatria grande que pode ter aqui em São Paulo à disposição do pediatra que está lá no extremo do país. Quem proporcionou isso? Tecnologia. Então, isso sempre foi importante, sempre foi desejável, mas não era possível. Agora já é possível. Você pega a rastreabilidade de produto, por exemplo. Se você marca um produto com um sistema de marcação que não possa ser imitado, não possa ser copiado, e permite que o produto saia de um ponto e chegue ao consumidor, e o consumidor entenda o produto e leia o produto, você previne perda, você previne mercados ilícitos, você previne uma porção de coisa e ganha uma grana tremenda com a conexão direta com o consumidor. Porque o consumidor está lendo o seu produto e você sabe que ele está lendo. Porque você está lendo com smartphone, com gel, com dados, se ele aceita fazer parte do seu programa de fidelidade, você está em conexão direta. Isso, em termos de marketing, é um negócio bilionário. Por que é possível? Porque a tecnologia já permite isso aí. Nós trabalhamos com um comitê de rastreabilidade na Fiesp, acompanhei essa tecnologia ao longo do tempo, é perfeitamente possível fazer isso aí. Então, coisas que sempre foram importantes começam a ser possíveis, porque a tecnologia está evoluindo. E não é a tecnologia da segurança, é tecnologia, né? Que se aplica. Né? Eu gostaria muito de ver um carro forte na estrada, por exemplo, quando ele fosse ameaçado, levantasse um drone da cabine, né? Do teto do carro forte, tá? E já começasse a se comunicar com as forças policiais e filmar o ambiente do assalto lá, começar a detecção facial dos criminosos, né? E fazer tudo isso aí, o criminoso, acabou a surpresa, né? O cara não pode fazer nada. O que é isso? É a evolução da tecnologia. Vai ser usado? Não sei. Mas a tecnologia, e as empresas precisam, na minha opinião, convém que elas coloquem o máximo de tecnologia à disposição dos seus gestores, incentivem os seus gestores a conhecer tecnologia. Né? Só de acompanhar o canal do CT, acompanhar as discussões que acontecem no CT, cara, já é um grande avanço. Né? Pode contar. Aproveitando a menção, vou aproveitar, além agradecendo o jabá do Ricardo, e a gente fica muito feliz por isso. O trabalho aqui é árduo justamente para possibilitar isso tudo. Deixa eu dar um oi para quem chegou aqui depois. Aliás, o Marcos Lara está por aqui, o grande Maurício Tchatcho, o sommelier do segmento, está aqui nos acompanhando como sempre, o Paulo Musa, Fernando Nardi, o grande Jorge Custódio, né, que manda muito bem nessa parte de gestão de riscos operacionais na indústria, o pessoal da SP Risk, que também está por aqui, e o Carlos Andrade ainda faz um comentário, né, ele fala assim, eu acho que ele quase formou lá na FEI, né? Foi aluno do professor Pitanga. Rapaz, muito bom. Era no tempo que o pessoal falava de as normas que eu ouvia falar lá dentro, as normas SAE e as normas DIN. Né? As SAE eram do segmento automotivo e as DIN a gente ficava curioso para saber o que queria saber DIN. Né? DIN é Deutsche, alguma coisa, Norman, tem uma frase, Deutsche, eu não lembro exatamente qual é a frase, qual é o significado. Talvez até tenha uma anotação sobre isso em algum lugar. Mas os veteranos falavam para nós, a gente perguntava, o que significa DIN? Ele falava assim, em alemão Das ist die Norm. Essa é a norma. E não enche, vê se não enche, vai embora. Tá certo. Essa é a norma e acabou. Né? E tá bom.
Muito bom. Temos mais uns 10 minutos de bate-papo. Coronel Sérgio Viana, quer puxar mais uma? Ele falando aí de alarmes ainda através de linha de escada, me faz lembrar, eu trabalhando como tenente, atendendo as ocorrências policiais, e chegava aquela enxurrada de solicitação de atendimento de ocorrência através desses alarmes que eram disparados, sem controle, sem nenhuma triagem, enchia de alarmes falsos, né? O falso positivo. Incrível. E isso fazia com que a gente ia lá e volta, a ocorrência não era alarme falso. Isso trouxe muito prejuízo para a polícia, ao ponto de que a gente chegou a um tempo que dizia às empresas de segurança, olha, ou você faz uma triagem antes de mandar a ocorrência para a gente atender. E Maurício, depois que chegou aí nessa área, aí, o Maurício já está nos ouvindo assistindo, ele entrou nessa área para revolucionar e veio para a Avantia para isso. Hoje eu vejo na Avantia a câmera sendo usada, mas não simplesmente para visualizar a imagem de segurança. A gente vê o quê? Usando com a inteligência artificial, toda uma tecnologia que você falou aí, Ricardo, que realmente nós que somos já numa era que vivenciamos a época da Idade da Pedra, então a gente sabe muito bem como foi essa evolução, né? Entendeu? Agora... E nós, a minha filha, eu tenho uma filha médica, né? Sou casado há vai fazer 48 anos, né? Tenho 3 filhos aqui em São Paulo, tenho uma mais velha médica, e de vez em quando eu mexo com ela, falo, os grandes avanços da medicina são devidos aos engenheiros. Ela fica brava. Se eu vou fazer o cara vai fazer uma ressonância magnética, quem fez a máquina, né? Então, a tecnologia é bem-vinda em todas as áreas, tá? Olha, mas eu soube que você está envolvido aí num grande projeto aí, né, que vai trazer uma visibilidade boa para as empresas da área. Conta um pouco aí sobre essa cidade dos condomínios, como é que é isso? Essa é uma iniciativa, né, da Ana Sete, minha, e do André de Pauli, né? A Ana Sete, André de Pauli e eu, 3 malucos aí. Nós desenvolvemos com apoio de tecnológico, claro, de empresa, né, uma cidade digital, nós chamamos de cidade dos condomínios, e na qual você pode encontrar condomínios de qualquer aglomerado de negócios, né? Você pode ter um condomínio de segurança, um condomínio de saúde, um condomínio do conhecimento, condomínio de artes e espetáculos, um condomínio de moda, né? Nós denominamos condomínio de uma forma bastante geral. E o primeiro condomínio que nós desenvolvemos na cidade é um grande condomínio de exposições, em que ocorrem exposições permanentes, nós chamamos de Expo Sempre. Elas são contínuas, não é uma exposição que tem dia e hora para começar e de hora para acabar, ela é contínua, é permanente, está lá em todos os dias do ano. E as empresas lá, elas têm a sua presença nessa cidade através de um site show que nós desenvolvemos, que comporta vídeos, lives, textos. A empresa pode mostrar os seus diferenciais, a sua especialização, tudo lá nesse site show, nos núcleos e nas expos sempre, né, que for mais conveniente para elas. Com um olhar sobre a responsabilidade social, né, que é muito importante para nós, cada expositor precisa apoiar uma entidade, né, de ajuda, né? Nós estamos num ambiente que precisa de muita ajuda, e essa cidade dos condomínios ela está em evolução constante, né? Às vezes nós mesmos entramos lá no site da cidade para fazer alguma coisa e o sistema de TI está aperfeiçoando algum ponto, né? Estamos trabalhando agora nos sistemas de alimentação automática, né, dos expositores. É muitíssimo interessante, é www.cidadedoscondomínios.br. Muito obrigado pela oportunidade de comentar aqui. Né? E eu gostaria, se tiver tempo, né, preciso que vocês me digam se tem tempo, de fazer um comentário aqui, mas preciso de um sinal verde. Tem ou não? Positivo. Positivo? Obrigado, João. Ao longo desse tempo todo, eu tive contato com uma quantidade muito grande de pessoas, né? Eu participei de várias ondas de expansão de conexões, né, que eu chamo dessa forma, né?
A primeira onda foi na segurança bancária, a segunda onda foi na atividade acadêmica, né? Com o Roberto Costa, com outros profissionais, com Caruso, com Brasiliano, né? Trabalhando e dando aulas na FECAP, na Embi Morumbi, no IBPI-NET, em outros lugares, né? E houve uma onda também da participação de associações, né? Então, quando se fala em especialistas em segurança, por exemplo, que é um tema que é bastante interessante, né? Quem são os especialistas em segurança, né? Na minha opinião, o especialista é um camarada que domina aquele tema não podemos esquecer que dentro da segurança existe uma multiplicidade enorme de temas, né? Quero falar sobre segurança hoteleira, eu tenho que falar com quem? Tem que falar com o Bassi, tem que falar com o Eduardo, do Renaissance, tem que falar com o Jair Gomes, que já trabalhou nesse segmento, né? Eu quero falar sobre segurança de hospitais, então é um especialista em segurança? Não. É alguém da área hospitalar, é o Dove, são outras pessoas, né, que trabalham nessa área. Então, conforme a área, né, você tem pessoas que têm credenciais, experiência de trabalho para falar desse modo aí, né? Eu tomo a liberdade de comentar alguns aqui. Felizmente, são todos meus amigos. Você quer falar de gestão de segurança, por exemplo? Fala com o Caruso, tá? Tem um livro do Caruso aqui, espetacular. Você quer falar sobre qualidade de vida, longevidade? Fala com o Dato, tá? Você quer falar sobre segurança pública? Fale com o Luca, tá? Quer falar sobre proteção? Quer falar sobre gestão de risco? Fale com o Tácito. Então, os exemplos, né, com o André de Paula, com o Eitan, com o Ozawa, sobre segurança do varejo, sobre métrica, você fala com o Fernando Só, sobre segurança da informação, você fala com o Edson Fontes, e assim por diante. Nós vivemos um tempo, né, que muitas vezes os especialistas são demandados a falar, mas as empresas que precisam dessa fala não têm um banco de dados, não tem a quem recorrer. E muitas vezes as pessoas certas não estão disponíveis, mas ajudaria bastante se aqueles que precisam conversar com um especialista conseguissem situar exatamente, né, sobre o que precisam tratar e tivessem a quem recorrer, associações ou outras fontes de informação para localizar a pessoa que fala com propriedade sobre aquilo lá, né? É um comentário que eu acho que seria importante fazer aqui nesse contexto. Espero não ter Combinado, muito bom. Pensamento aí. Muito bom. A gente tem aí mais poucos minutos, eu vou pedir para a gente partir já para as considerações finais aí. Vai ficar um gostinho de quero mais ainda, mas porque a gente tem mais 2 minutinhos para terminar. Então, eu vou pedir para, nessa ordem, vocês colocarem suas considerações finais, por favor, começando pelo nosso novato do dia, o Odílio, depois o nosso querido Coronel Sérgio Viana e finalizando o Ricardo Coelho, por favor. Eu queria agradecer ao Ricardo por essa aula que ele deu hoje para a gente, que, infelizmente, nós temos muitas pessoas que acham que entendem de segurança e não têm essa vivência que ele tem. Isso é muito bom, isso é muito importante, e essa contribuição que ele dá é excelente. Só tenho a agradecer. Parabéns, e que venham outros bate-papos desse. Ok. Queria agradecer aí ao Ricardo Coelho pela brilhante explanação, realmente um bate-papo bem descontraído e com uma riqueza de informação impressionante. Realmente é uma coisa espetacular poder ouvir o Ricardo. Agora, e realmente eu queria agradecer, em nome da Avantia Tecnologia, a oportunidade nesse espaço que a gente consegue promover todas as quartas-feiras receber aí um expert, ok? No tema, e dizer que estaremos à disposição sempre, com as portas abertas, com a Avantia à disposição, uma oportunidade de conhecer a Avantia Tecnologia e Segurança, porque nós estamos lá à disposição para mostrar o que a gente vem fazendo e aprender sempre com você, ok, Ricardo? Então, em nome da Avantia Tecnologia, muito obrigado, agradeço. Em nome também aí do nosso amigo Silvano, que está sempre nos prestigiando aí, dando a oportunidade com esse trabalho com o CT Segurança. E agradecer a presença de todos que nos ouviram até agora. Uma boa noite a todos aí.
Bom, eu me sinto muito honrado, né? Muito grato pelo convite aí. Cumprimento a Avantia. Eu conheço o Maurício há muitos anos, né? Acompanho o Security Talks há bastante tempo. E foi uma satisfação muito grande estar aqui com o Dílio, com o Coronel Viana. E cumprimento também, agradeço a oportunidade, e cumprimento também o CT pelo trabalho notável que vocês fazem, né? Um trabalho muitíssimo interessante, de grande valor, né? Para todo o segmento de tecnologia e segurança. É uma honra para mim ter participado e ter tido a oportunidade, né, de fazer esses comentários que eu espero que contribuam para as reflexões das pessoas que nos acompanharam e que viram esse vídeo. Eu estou inteiramente à disposição para responder qualquer pergunta, inclusive para encaminhar, né, textos comentando aquilo que eu falei aqui para vocês. O CT pode fazer essa conexão, né? Eu sou uma pessoa muito fácil de encontrar, tá? E estou totalmente à disposição de vocês. Agradeço profundamente, tá? E agradeço, como eu falei, esse é uma jornada de aprendizado, e tudo que eu aprendi com profissionais, parte dos quais eu tive a possibilidade de mencionar aqui, né? Todos foram meus professores, e a grande maioria deles são meus amigos. Tenho muita gratidão por tudo isso. Muito obrigado. Com certeza, Ricardo, a gente fala que uma vez que apareceu aqui na telinha, a gente começa a puxar para mais um monte de coisa, não vai faltar oportunidade, né? E é uma coisa muito legal que todo esse pessoal que você citou aí também, todo mundo é muito bom mesmo, a gente aprende, eu aprendi, nossa, eu adoro fazer esse Security Talks, estou aqui sempre, principalmente porque eu estou bebendo na fonte, né? Então hoje, mais uma vez, Ricardo, muito obrigado aí pela tua presença, por compartilhar tanto conteúdo com a gente nesse momento. Eu que agradeço, Silvano. Show. Odilo, muito obrigado pela tua participação no bate-papo de hoje. Espero que você volte logo. Obrigado, Silvano. Estou à disposição. Muito obrigado mesmo. É isso aí. E Coronel Viana, muito obrigado também mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado a todos vocês. Show de bola, pessoal. Muito bom. E antes que a gente termine, um aviso rapidinho para vocês. Na próxima semana a gente está recebendo o Alexandre Jutkiewicz. Espero ter falado o sobrenome correto, porque é complicado. Ele é autor do livro Planejamento e Gestão de Segurança. A gente vai falar sobre planejamento e gestão de segurança na próxima quarta-feira. Mais um bate-papo fantástico. E você reparou que no seu canto inferior direito tinha um QR Code. Esse QR Code vai te levar para uma área de testes da Avantia free, grátis. Sem pagar nada, você vai poder fazer uma POC aí onde você está. Só mirar a câmera do seu celular nesse QR Code que ele vai te liberar algumas demonstrações dos analíticos de vídeo que a Avantia traz para o mercado. Então, aproveita essa oportunidade e pode ser até depois, nesse mesmo link do YouTube, você consegue fazer isso. Muito obrigado aos meus amigos, muito obrigado pela Avantia, né? Pela confiança de estar aqui conosco no Security Talks. Daqui a pouco, o comandante Jorge Luca com linha de frente e a gente continua a programação do CT. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.